Sejam bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Eu andei um pouco afastado porque eu estava no estado de São Paulo fazendo exames médicos, exames de rotina, né, que eu faço todo ano, tá bom? Agora já estou aqui na minha casa em Goiás, casa que eu comprei com moeda corrente nacional contada e achada certa, porque eu sou um cara honesto, eu escrituro os meus imóveis, né? Eu não ganho nada de empreiteiras, então eu escrituro e está escrito assim lá na escritura, tá bom? Agora, só para terminar um assunto, uma coisa que ficou pendente, que eu achei uma colocação do Pavivi muito boa e eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o seguinte: sobre aquele caso da ministra da Igualdade Racial, que foi até São Paulo promover racismo, ela e suas assessoras, né? Pois é. Enquanto ainda estava se defendendo das primeiras notícias, a ministra postou aqui no Twitter, o antigo Twitter, né? É inacreditável que uma ministra seja questionada por fazer o seu trabalho. O problema é que ninguém estava questionando a senhora por fazer o seu trabalho. Estava questionando que a senhora poderia ter ido a São Paulo assinar aquele documento, né? Numa outra data, durante a semana, né? Mas se era tão importante ir durante a final do campeonato que o seu time jogava, né? Isso levantava dúvidas, que a senhora fosse num avião de carreira. É isso que o pessoal estava questionando, porque o Partido dos Trabalhadores e toda a oposição criticava o uso de aviões da FAB quando o ex-presidente controlava o voo, falava: olha, nós vamos restringir voos. O Randolph, por exemplo, postava: não adianta restringir, tem que proibir. Então a gente cobra, o pessoal estava cobrando isso, porque o voo em avião da FAB custa 70 vezes mais do que um voo em avião de carreira. Então o que custava a senhora pegar um avião de carreira e ir para São Paulo assinar e lutar contra o racismo, né? Então, enquanto a senhora ainda se defendia daquilo que depois se viu ser indefensável, a senhora colocou: é inacreditável que uma ministra seja questionada por ir fazer o seu trabalho, né? Pois é. E aí a gente pega, e agora eu gostaria de usar essa postagem para fazer um paralelo e responder ao meu amigo Diogo, que perguntou: o que é pior? Defender ditaduras ou acreditar em terra plana? Claro que é defender ditaduras! E olha, eu vou fazer um paralelo aqui que eu vi lá e achei interessante, resolvi compartilhar. É o seguinte: daria pra gente falar assim: olha, em Cuba, atualmente, é inacreditável uma ministra ser questionada. É inacreditável. Porque num país sério, num país livre, os ministros podem e devem ser questionados por tudo que fazem, principalmente quando usam voos que custam 70 vezes mais caros, né, do que o voo normal. Então você gastar 70 vezes mais com uma coisa é algo a ser questionado. Então em Cuba, certamente isso nunca seria questionado, né? Em Cuba não. Na Nicarágua também. Na Nicarágua é inacreditável uma ministra ser questionada. Inacreditável. Na Nicarágua também. Na China também. É inacreditável uma ministra ser questionada. Também na China. Quer ver um outro lugar que é inacreditável uma ministra ser questionada? Em Angola. Angola também. É inacreditável uma ministra ser questionada. Na Venezuela também. Na Venezuela é inacreditável uma ministra ser questionada. Quer ver outros lugares? Por exemplo, na mesma Cuba, da década de 60, de 70, de 80, de 90, era e continua sendo inacreditável uma ministra ser questionada. Na China, da década de 50, 60, 70, também era inacreditável uma ministra ser questionada. Na Alemanha da década de 40, era inacreditável uma ministra ser questionada. Na Itália da década de 40, também era inacreditável uma ministra ser questionada. E no Brasil de hoje, é inacreditável uma ministra ser questionada. Pois é, né? E aí o pessoal vai falar assim: talvez na década de 60 também fosse inacreditável uma ministra ser questionada. Então eu espero que esteja bem compreendida a relação que eu fiz, né? Veja aí, meu amigo, onde nós estamos, né? Eu sei que DM Pombo,
Janjota, eu não sei o apelido que deram agora pro rapaz lá, mas Gado Van Doido não vão conseguir entender o que eu fiz aqui. Mas o Diogo certamente entende. Então, entendeu? É realmente muito pior apoiar ditaduras do que acreditar em terra plana. E quem é que apoia ditaduras? É o pessoal que acha inacreditável um ministro ser questionado. Hoje e no passado e no futuro serão sempre as ditaduras que agirão desta maneira aqui. Tá bom? Então, aguardem os próximos conteúdos do canal Sem Perfil. Era só um recadinho final aí para terminar essa conversa sobre a ministra da Igualdade Racial. Meu Deus, igualdade racial é essa, hein? Até a próxima, pessoal.